que ele estaria acima da sua família. E os irmãos ficaram mais irados ainda. Além de tudo, soberbo, acha que é melhor. Certa vez esses irmãos saem para pastorear as ovelhas e vão para um lugar distante, e Jacó envia José ao encontro de seus irmãos. Provavelmente Jacó não sabia desse sentimento ruim que os outros filhos tinham por José, porque senão ele não iria mandar, né, o seu filho ao encontro deles. Quando José vem chegando, glória a Deus. Quando José vem chegando, seus irmãos planejam matá-lo. Lá vem ele, o sonhador mor. Eles debochavam do sonho de José. E quando ele se aproximou, esses irmãos jogaram ele numa cova. Ao invés de matá-los, ele foi jogado numa cova. Imagina só, irmãos, a dor de José naquele momento. Ele sendo rejeitado por sua própria família, pelos seus irmãos. E aí acontece que uma comitiva vem passando e Judá, um dos seus irmãos, tem uma maravilhosa ideia: vamos vendê-lo como escravo. E José é vendido por 20 moedas de prata. O nosso Senhor também foi vendido, né, por 30 moedas de prata. O nosso Senhor foi vendido por preço de escravo. José, muitas vezes, ele é comparado a Jesus. José vai em direção ao Egito, e eu imagino que nessa trajetória ele tenha sentido muita dor. Foi ali que essa ferida da rejeição foi aberta nele. Por quê? Por que meus irmãos fizeram isso comigo? Quantas perguntas nessa trajetória José deve ter feito? E ali ele passou fome, sede, calor, frio, tudo que ele não merecia. Ele sai da casa de seu pai, de preferido do seu pai, para ser vendido como escravo. Chegando no Egito, ele é vendido a Potifar. Olha, irmãos, nada acontece por acaso. Quando ele é vendido a Potifar, que era o chefe da guarda do rei, Deus começava ali o seu plano, a execução do seu plano na vida de José. E José abençoou a casa de Potifar. Ele era um homem abençoado. A bênção que estava nele chega à casa de Potifar. E as coisas prosperam naquele lugar. Será que nós abençoamos o lugar por onde nós passamos? Será que a bênção de Deus que está em nós tem alcançado outras pessoas? Naquela casa, o governo daquela casa foi passado para ele. Potifar confiava a tal ponto que deixou todos os seus negócios nas mãos de José. Só tinha um detalhe: não toque na minha mulher. Mas a mulher de Potifar se encantou por José. A Bíblia diz que José era um homem formoso, e ela tenta seduzir José. Mas José era um homem de Deus e resiste. Ele resistiu porque ele obedecia ao seu Senhor, mas acima de tudo porque ele era um homem de Deus. Quando nós resistimos às tentações, não é só porque nós somos bons, é porque nós temos que pensar que nós temos um Deus que precisa ser honrado. E aí a mulher de Potifar um dia agarra José, tenta seduzi-lo e ele foge, mas as suas vestes ficam na mão dessa mulher, e ela apresenta essas vestes a seu marido, dizendo que José a atacou. E Potifar manda José para a prisão.
Mais uma vez esse homem é livrado da morte. Primeiro na mão dos seus irmãos, e agora por Potifar. Ele poderia ser morto. Ele tinha tocado na mulher de Potifar, mas o Senhor tinha um plano maior na vida de José, e ele vai para a prisão. Nessa prisão nós aprendemos mais uma coisa. José conquista a confiança do carcereiro. Lá, em meio à dificuldade, em meio à decepção, ele estava num lugar que não merecia estar, e mesmo assim ele deu o seu melhor. Será que nós, no momento da dificuldade, estamos dando o nosso melhor para Deus? Acho que ao invés disso a gente começa a murmurar, a reclamar. Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu estou passando por isso? Eu acho que aquele menino lá do irmão Lázaro, ele foi inspirado em José. José passava pela prova, dando glória a Deus. José passava pela prova, dando o seu melhor. Apesar das circunstâncias, José dava o seu melhor. Glória a Deus. E ali ele foi responsabilizado por tudo que era daquele lugar. Mas à noite, irmãos, eu imagino que quando ele se deitava, o seu coração se condoía. Ele sentia aquela rejeição. Eu estou aqui porque os meus irmãos me rejeitaram. Eu estou aqui porque uma mulher mentiu sobre a minha vida, sobre a minha reputação. Mas mesmo assim, ele acordava e trabalhava e dava o seu melhor naquele lugar. Certo dia, o copeiro e o padeiro fizeram algo de muito ruim, que irou o faraó, e ele joga esses dois homens na prisão. Eles começam a ter sonhos, ficam incomodados, e José vai até lá e pergunta o que está acontecendo. E esses homens começam a falar, contar os seus sonhos. E a interpretação de José é que o padeiro morreria, mas o copeiro voltaria a servir a Faraó. E ele diz: lembra de mim quando estiver diante de Faraó. Mas acontece, irmãos, que quando ele retorna para servir ao rei, ele se esquece. Puxa vida, quantas vezes, nós fazemos o bem para alguém e essa pessoa esquece do que nós fizemos. Oh, meu Deus! Mas tem um detalhe: o nosso tempo ele é cronológico, ele é físico. Dia, mês, ano, segundos, minutos e horas. Mas o tempo de Deus é o Kairos. O tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é espiritual. Não estava na hora de José ser lembrado, porque haveria um sonho lá de Faraó que importunava a mente dele. E várias pessoas chegavam, ninguém conseguia interpretar esse sonho. 2 anos se passaram. Às vezes a gente quer a nossa bênção imediatamente. Verdade. Não sabe esperar o tempo perfeito de Deus. Fala: Deus, você não está me ouvindo? Cadê minha bênção, Senhor? A fé enfraquece, a gente balança, mas Deus tinha a hora certa para aquilo acontecer. Aleluia. O copeiro se lembra. Existe um homem lá na prisão que interpreta sonhos. E Faraó manda chamar. Ele chega lá diante de Deus. Diante do Faraó, perdão, irmãos. Eu quero falar uma coisa aqui e vou interromper. Há muito tempo eu não ministro para as mulheres. Quando eu pisei aqui da primeira vez nessa igreja, uma irmã entregou que Deus estava mudando a direção da minha vida e os propósitos dele na minha vida. E a Andréia falou: quem vai falar é você. Eu falei: Andréia, tem muito tempo. As irmãs já estão notando que eu estou um pouco nervosa. E eu falei: Senhor, esse aqui, se é comigo, comigo será.
Então eu estou aqui assim, temendo e tremendo, porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande falar do Senhor, transmitir a palavra dele, mas eu sei que Deus vai falar essa noite aos nossos corações. Quando José é chamado pelo rei, ele se arruma, se barbeia e vai. Hoje, você se arrumou lá na sua casa, se penteou, as irmãs estão bonitas, cheirosas, banhadas. E quando ele sai daquela prisão, ele não sabe que ele não voltaria mais para lá. Meu Deus. E quando você saiu da sua casa, o Senhor também planeja algo especial para acontecer aqui nessa noite. E Ele não quer que você volte da mesma forma para a prisão da sua mente, porque a nossa mente, ela nos engana. Você sabia que a mente mente? A mente mente quando ela diz que você não pode, que você é insuficiente, que você não sabe fazer, que você não sabe falar, que você não é capaz. A mente mente. Mas o Senhor é aquele que renova a nossa mente. Nós estamos aqui hoje para termos a mente de Cristo. Aquela mente que não mente mais, mas a mente que diz que eu sou vitorioso em Cristo Jesus. A mente que diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que diz que eu posso porque o Senhor está diante de mim. É essa mente que o Senhor quer te dar nessa noite. Aquelas mentiras que a mente diz para você: eu não sou capaz, eu não posso, eu não sou bom. Esquece tudo isso e tem uma mente renovada em nome de Jesus essa noite. José chega diante de Faraó e Faraó fala que está sabendo que ele revela sonhos, ele interpreta sonhos. E lá em Gênesis 41:14, põe aí pra gente, Vitinho. Gênesis 41:14. Então enviou Faraó e chamou José, e o fizeram sair da cova. Barbeou-se e mudou suas vestes. Ele chega diante de Faraó. Não é esse o versículo que eu quero. Não é esse o versículo que eu quero. É 14, 41, 15 e 16. Faraó disse a José: eu sonhei um sonho e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer: quando ouves um sonho, o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Aqui a gente aprende mais uma coisa com José. Primeiro, ele dava o seu melhor no momento da dificuldade, e a glória ele dava ao Senhor. Ele não aceitou quando o Faraó disse: você interpreta sonhos. Ele diz: quem dá é o Senhor. Ele começou ali ensinando para Faraó que ele não era nada. Irmãos, nós não somos nada sem o nosso Deus. Eu me lembro agora de uma história de um homem que foi servir numa igreja e ele falou assim: eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei ministrar, eu não sei dirigir, eu quero limpar os bancos. E o pastor falou: então você vai limpar os bancos. Irmãos, esse irmão chegava todos os dias antes do culto e ele limpava a cadeira e falava: Senhor, abençoa a pessoa que vai sentar nesse lugar. Senhor, eu não conheço quem sentará aqui, mas tu sabes o que passa com ele. Abençoa a vida dele. Ele era um intercessor. Meu Deus. Ele limpava a casa de Deus, orando e abençoando cada pessoa que sentaria nos lugares. Aleluia. Às vezes, irmão, queremos lugares de destaque, queremos aparecer, mas quem tem que aparecer é o Senhor. Aleluia. O lugar de destaque é dele. Aleluia. É tudo para ele. É verdade. Então nós temos que
fiel no pouco, porque no muito Ele nos colocará. Aleluia. José, quando estava lá na casa de Potifar, estava aprendendo a administrar. Quando ele chega na prisão, ele está aprendendo a administrar, porque Deus tinha planos maiores para ele, e ele fazia aquele serviço com excelência, como aquele homem que limpava cadeiras, fazia orando, e o Senhor recebia aquela sinceridade daquele coração. Então, irmãos, não é o lugar que você está, não é o seu cargo, não é o seu momento no culto, é a sua adoração que o Senhor está olhando, é como está o seu coração, é Ele que tem que aparecer. E aí José interpreta os sonhos de Faraó: 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e diz que ele precisa de alguém para administrar esses anos de fartura. E Faraó entende aí que ele é o homem capaz. Faraó consegue ver Deus na vida de José e coloca José como governador. Irmãos, pensa aí comigo: hebreu, prisioneiro, escravo, tudo contra, tudo improvável. Nada estava a favor de José. E Faraó pega um homem estrangeiro e coloca como governador. Sabe por quê? Nós enxergamos circunstâncias, mas Deus enxerga possibilidades. Não olha as circunstâncias. O nosso Deus, Ele vê além. Ele tem o Kairos, Ele tem o tempo especial, Ele tem o tempo espiritual. E ali Faraó começa a administrar aquela terra, até que um dia ele avista seus irmãos, porque ele administrou tão bem, que aqueles anos de fartura alimentaram não só o Egito, mas outros povos vinham àquele lugar em busca de mantimento. E aí chegam os irmãos de José, aquela família. Imagina, irmãos, o coração dele. Imagina o sentimento, tudo que borbulhou dentro de José naquele momento: a angústia, a amargura, a decepção, aquela dor da rejeição. E lá estavam eles, e os seus irmãos se curvam diante de José. Olha aí o sonho, aquele sonho que seus irmãos debocharam. Os seus irmãos agora estavam submetidos ao lugar que José estava. Eles estavam em um lugar maior do que o deles. E José diz: são vocês espias? A irmã Andréia leu aqui, a pastora, lá em Gênesis 42. Mas ele acusa os irmãos de espias já com uma estratégia, porque na verdade ele queria saber se seu pai estava vivo, se seu irmão ainda vivia. E ele diz, os irmãos dizem que não, nós somos homens de bem. E José diz para eles: se são homens de bem, traga o irmão mais novo. Simeão fica em segurança de que eles voltariam, e eles voltam para o seu pai, explicam lá para Jacó tudo o que tinha acontecido, e ficam até o mantimento acabar. Quando esse mantimento acaba, eles falam: precisamos retornar em busca de alimento, mas só podemos ir se Benjamim for, porque José não vai deixar. O governador só nos aceita se nós levarmos o mais novo. Jacó sofre, já tinha perdido um filho e agora queriam levar o outro, mas não tinha jeito. E eles retornam. Quando José os avista, os convida para sua casa para comer junto com ele. E ele queria observar os seus irmãos. Quando ele vê Benjamim, o mais novo, o outro filho de Raquel, que nasceu depois dele,
ele fica muito emocionado e se retira para chorar. Mas lá na mesa, ele coloca a maior porção diante do seu irmão mais novo. Essa porção é colocada não só porque ele amava Benjamim, porque ele estava feliz em vê-lo. Ele queria ver como os irmãos se comportariam, se eles eram as mesmas pessoas. Irmãos, às vezes aquela pessoa que nos magoou lá atrás, que nos feriu há anos atrás, não é mais a mesma pessoa. Nós estamos sofrendo, carregando peso, amargurados, e aquela pessoa mudou. E às vezes nem lembra que te feriu, nem lembra que te magoou. E você está lá, sofrendo, doído, machucado. José despede os seus irmãos, mas põe uma taça na bagagem de Benjamim. Oh, glória! Manda seus homens ao encontro deles. A taça é achada. Seus irmãos se desesperam e voltam humilhados para diante de José. E ali mais uma vez ele entende que seus irmãos mudaram, porque Judá, lembra? Judá foi aquele que teve a ideia maravilhosa de vender José como escravo. E agora ele se coloca no lugar do seu irmão. Deixa que eu fico no lugar dele. Ele começa a contar que seu pai não suportaria, que já tinha perdido um filho e que agora o outro ficaria. O pai não aguentaria tanta dor. E José ali percebe que os seus irmãos são diferentes, que ele agora são outros. E agora nós vamos chegar numa parte muito linda, que é Gênesis 45. Agora José se revela. Gênesis 45, de 1 ao 5. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: faz sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele. José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem pesem os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Irmãos, essas lágrimas, cada lágrima que ele derramou, ele chorava ao ponto de ser ouvido lá fora, lá perto de Faraó, lá na casa de Faraó, se ouvia os gritos de José. Essas lágrimas estavam sarando a ferida emocional da rejeição, estava sendo cicatrizada por aquelas lágrimas, porque José entendeu que tudo que ele passou foi plano de Deus. Jacó pensou que tinha perdido um filho, mas na verdade Deus estava salvando a vida de toda a sua família. Glória a Deus. O nosso Deus é lindo, irmãos. Agora você sabe o que foi aquelas lágrimas? Perdão. Essa é a chave para cicatrizar as nossas feridas. É o perdão. Irmãos, perdoar não é fácil, não. Tem dores que a gente leva anos e anos e fala: aquela pessoa terrível fez isso comigo. E você vai carregando aquele peso nas suas costas. Você sabia
que a falta de perdão é como carregar um morto. Lá no Egito, lá em Roma, na Roma antiga, existia uma prática onde o homicida, aquele que matava, a pena dele era carregar o morto nas suas costas. Era assim que ele pagava a pena. E esse morto, ele apodrecia, dava bicho. Esse bicho entrava no corpo do assassino e ele adoecia até morrer. Pensa, irmão, aí quando você diz assim: fulano morreu para mim. Ele morreu. Ele morreu para a sua vida. Ele não faz parte mais da sua vida. Só que ele não morreu na sua mente. Aí a sua mente adoece, apodrece, fica cheia de bicho, de amargura, de carrapicho, de coisas que precisam ser curadas, ser saradas. E Deus te trouxe aqui essa noite para que você libere perdão, para que você tire das suas costas esse defunto que está apodrecendo a sua vida emocional, que está atrapalhando a sua vida espiritual. Irmãos, todos nós, em algum momento da vida, fomos rejeitados. Rejeitado por um marido ou por uma esposa. Nós temos marido, homens aqui também. Rejeitado por um pai ou por uma mãe. Rejeitado por um irmão. Rejeitado por um amigo que te decepcionou, que disse que você era menor. Lembra lá na escola, quando você era pequeno? Aqueles grupos que diziam: você é muito preta, você é muito branca, você é muito magra, você é muito gorda, você é muito burra. E essas coisas vão entrando no nosso coração e a gente cresce se achando menor, se achando desmerecida, que não é bom o suficiente. Mas Deus, Ele quer te dizer nessa noite que Ele morreu por você, que você é importante, que você é especial, que você é obra das mãos dele. Irmãos, não aceita quando a tua mente diz que você não tem valor, que você é pequeno, que você não é capaz. É mentira, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Aqui está cheio de vencedor, está cheio de vencedora, de pessoas que querem caminhar com Deus. Mas às vezes, irmãos, a Bíblia fala que nós somos ovelha do rebanho, que o Senhor é o nosso pastor. Aí a gente pensa: se libertar de pesos, de dores, é coisa só para quem não é crente. Tem muito crente cheio de carrapicho, e o carrapicho machuca, o carrapicho fere, o carrapicho faz a pele feder, machuca, entranha. E Deus hoje está aqui como bom pastor para tirar todos esses carrapichos. Nós não queremos ser ovelha ferida, nós queremos ser ovelhas curadas, porque a ovelha curada, ela produz. A ovelha curada, ela é feliz. A ovelha curada, ela consegue ir adiante, porque a dor, ela paralisa. A dor nos deixa acuados, abaixados. E não é assim que o Senhor quer. Ele quer você pronta, feliz, segura, para fazer a obra dele, para pregar o Evangelho. Nós falamos tem um ministério que tem curadas para curar. Nós precisamos ser curadas. Nós precisamos estar limpas.
para falar a palavra do Senhor. Sabe